Que a graça de Deus seja abundante em cada coração. Que vós todos sejam cheios do gozo celestial, da alegria, do prazer celestial e da segurança que a palavra de Deus produz ao coração. Nós queremos falar um pouquinho sobre a dependência. Todos nós somos dependentes de alguma coisa. Somente Deus tem total independência. Nós dependemos das pessoas desde que nascemos e até para morrer. Na verdade, nesta dimensão, neste corpo que nós vivemos, dependemos até da morte, até da própria morte. Porque chega o ponto que o nosso corpo não suporta mais o peso da vida. Bem, agora Jesus falou, respondendo aos fariseus que tomaram conselho para fazer uma pergunta ao Mestre. Nós vamos usar Mateus 22, começando aí no verso 36. Então eles perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois. Bom, então Jesus, ele usou um modo de referir-se a todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ficou sintetizado nestes dois mandamentos, porque destes dois dependem toda a lei e os profetas. Se resume aí. Porque se estes dois mandamentos estiverem sendo cumpridos por mim, por nós estaremos cumprindo tudo quanto é mandamento que existe, até sem perceber, sem nem conhecê-los. Com estes dois, nós estamos completos, porque ele preenche, tudo. O amor cumpre a lei, porque resume os mandamentos de Deus e motiva a obediência a eles. Vocês compreenderam? O amor cumpre a lei, porque resume os mandamentos de Deus e motiva a obediência a estes mandamentos. É desta forma. Mas o amor, por sua vez, também não dissolve as normas de conduta estabelecidas por Deus, mas as ilumina e aprofunda estas leis. Vejam como que o amor, ele preenche tudo. O amor a Deus e amor ao próximo resume todas as coisas. Agora, Paulo diz:
na carta aos Romanos, capítulo 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, estou lendo o verso 8, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Oh, coisa boa, hein? Como a palavra de Deus nos instrui corretamente. Aquele multidão de carga trazida pela lei. E agora Deus nos premia, nos dá um prêmio, né? Nos colocando nesta plataforma de sermos beneficiados pelo seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual que é o beneficiário em amar? Nós mesmos, quando amamos a Deus, nós mesmos, quando amamos ao nosso próximo. Nós vamos descobrir que o ódio, quando odiamos, nós estamos perdendo, traz prejuízo para nós mesmos. A ira, o ódio, a raiva, dá prejuízo para quem tem essas coisas em seus corações. Agora, quando nós recebemos de Deus o amor e deixamos que este amor nos leve a amá-lo, nos leve a amar o nosso próximo, o grande beneficiário, isso tem que entrar em nossos corações, essa segurança, essa certeza. O grande beneficiário, às vezes, não é nem quem é amado, é quem ama. Porque nós estamos cumprindo a lei de Deus. E se nós estamos cumprindo tudo que Deus requer de nós, quem é o beneficiário? Pense nisto. São justamente aqueles que amam, que são os grandes beneficiários. Agora, tem muitas dependências. Muitas pessoas são dependências de vícios cruéis, terríveis. Quantos são dependentes da mentira? Quantos são dependentes da prostituição? Quantos são dependentes de vícios que destroem as suas próprias vidas? E às vezes não querem ser dependentes de Deus. Mas não se esqueça, se você não for dependente de Deus, você vai ser dependente de algo que é contrário a Deus. Só Deus tem a independência. Veja João, vamos ver aqui João, capítulo 3, no verso 27. Nós vamos tomar também mais esta escritura. Evangelho de João, capítulo 27. Por que que nós somos dependentes? Porque nós não tem nada de nós. Tudo é de Deus. O céu é de Deus, a terra é de Deus. O oxigênio que respiramos é de Deus. Às vezes nós queremos que Deus seja nosso dependente, né? Achamos que Deus precisa mais de nós que nós precisamos de Deus. Que Deus sem nós não pode fazer nada. Às vezes pode acontecer isto. Agora veja aqui, vamos começar no verso 25 de João capítulo 3. Ora, entre os discípulos de João e um judeu
suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. Estava se referindo a Jesus. E todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O meu tempo está terminando. Mas frisemos nisto: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que você tem que você não recebeu? Você tem inteligência? Você recebeu. Você tem sabedoria? Você recebeu. Você tem conhecimento? Você recebeu. Você tem saúde? Você recebeu. Deus nos dá. E às vezes nós não damos valor naquilo que Deus nos dá. Então, mais uma vez, eu suscito aqui uma parte das escolas das crianças que falavam muito a respeito da preservação dos dentes. Serve para todo mundo. Eu brincava assim: o que é que Deus nos dá 2 vezes? E na terceira vez, se perdermos as 2 vezes, nós vamos ter que sofrer e gastar para adquirir. O dente, é o dente de leite, né? Ele vai cair mesmo. E depois a segunda dentição, a permanente, a gente não cuida, não dá valor, e logo estamos aí quase perdendo os dentes. Graças a Deus que hoje em dia as pessoas cuidam bem dos seus dentes, né? Deus tem tido muitos recursos para que isso aconteça. Antes de perder os dentes, há um tratamento preventivo. E às vezes mesmo quando tem uma cárie, nós somos dependentes de cuidar daquilo que Deus nos dá. Às vezes as pessoas falam: a pessoa luta para adquirir, depois luta para preservar. Mas os dentes você não tem que lutar para adquirir, eles são dados. Assim como os dons de Deus são dados. Deus é o autor de tudo aquilo que recebemos. Deus é o autor de tudo aquilo que recebemos. Agora vamos ver mais uma referência na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Para um melhor entendimento, nós vamos ler um pouquinho, começando no verso 6. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade de Paulo. Então está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, né? Começando no verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Em outra versão, ele diz assim, olha, na outra versão: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? Preste atenção nisto. Você acha que é melhor do que alguém? Porque às vezes você tem uma mente
fique mais capacitada para o aprendizado e age em detrimento de outro? Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Ah, tá vendo? Nós, tudo que temos recebido. Temos recebido do mestre, da professora, do instrutor e assim. E às vezes nós esquecemos, pensamos que nós já nascemos melhores. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? Então sejamos humildes, longe de nós a vanglória. Busquemos a humildade cristã. Não podemos nos esquecer que somos dependentes. Às vezes, desde que nascemos, somos dependentes de nossos pais, da nossa mãe, para que possamos crescer com saúde, com alegria, e no final da vida continuamos sendo dependentes. Durante toda a vida somos dependentes, no final da vida somos dependentes, até da morte. O nosso corpo chega a hora que não suporta mais. Deus é o único independente. Portanto, não te esqueças. A Ele é a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória. Dê glória a Ele. Louve-o com todo o seu fôlego, com todas as suas forças, com todo o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente. Amém.